Fala galera, um abraço a todos, obrigado aí pelo carinho. Nosso canal tem crescido em um grande número aí durante os tempos de pandemia, mas o meu motivo para realizar esse vídeo não é especificamente sobre o Covid-19 não, muito pelo contrário. Eu recebi muitas mensagens nas minhas redes sociais pedindo para tentar explicar a situação em que envolve o Santos, né, o nosso grande alvinegro praiano, que assinou em 2016 com os canais Esporte Interativo Vamos nos ver muito aí no esporte interativo. os direitos de TV fechada por 5 anos a partir de 2019. Isso é uma matéria recentemente no jornal Estado de São Paulo, eu gosto de dar os créditos, né? Acho que é o correto. De que o grupo Turner, que era dono dos canais Esporte Interativo que se encerraram em 2018, está tentando de alguma forma fazer um distrato com os clubes que assinaram com a empresa que hoje pertence à AT&T, uma grande telefonia norte-americana, sem ter que fazer o pagamento de uma indenização. Foi enviada uma carta no final do ano passado aos clubes e, segundo essa apuração do jornal do Estado de São Paulo, a Turner, Esporte Interativo ou AT&T, como queiram, reclamou dos 8 clubes que assinaram com ela, são eles o Santos e Palmeiras, o Internacional, o Bahia, o Ceará, o Fortaleza, o Curitiba e o Atlético Paranaense, de que 5 desses 8 clubes teriam não cumprido uma cláusula do contrato que previa transmissões dos jogos em casa em número inferior a 6 partidas, e de que 5 desses 8 clubes, entre eles os paulistas, Santos e Palmeiras, teriam infringido essa regra. Apenas o Atlético Paranaense, que também teria infringido, acabou respondendo o e-mail da empresa norte-americana. Agora, no dia 3 de abril, um novo comunicado foi feito. É muito possível que as partes devam se reunir e a sensação que dá é de que desde que a AT&T comprou a parte da Turner e deu até aquele conflito de legislação em 2018 que culminaram com o encerramento dos canais Esporte Interativo. Hoje o Esporte Interativo é um produtor de conteúdo, mas não tem o seu canal próprio, tanto que os jogos do Campeonato Brasileiro e da Champions League são transmitidos pelos canais Space e TNT, que também fazem parte do mesmo conglomerado. Muito difícil, tem que correr atrás de 2 gols, cruzamento para o Sanches! Gol! Parece que a tentativa e o que foi gasto com o Campeonato Brasileiro são números muito maiores do que eles podem angariar através de patrocinadores. E isso não serve apenas para o esporte interativo, isso é um padrão da globalização e principalmente adotado por empresários norte-americanos. Se não está dando muito lucro, não tem por que continuar. Foi dessa forma, e eu fui inclusive vítima disso, que em 2018 os canais de esporte interativo terminaram, né? Todos os canais. Existiam programas que alguns migraram para as plataformas digitais, que é o forte do canal, e a emissora simplesmente desapareceu, porque na legislação brasileira não é permitido que uma dona de operadora tenha 50% de um canal de TV, e a AT&T estava comprando a Sky. Em 2016, vamos fazer uma recapitulação de tudo que aconteceu. Ainda na gestão Modesto Roma, o Santos assinou, foi o primeiro clube do Clube dos 13 a assinar com a Turner, o Esporte Interativo. Naquela oportunidade, previa-se a quebra do monopólio da Rede Globo de televisão. Para que o nosso internauta tenha conhecimento, existem 3 tipos de negociações com os clubes que participam do Campeonato Brasileiro. A TV aberta, que a Globo é exclusiva. O pay-per-view, traduzindo pague para ver, também é da Globo, não tem concorrência. Mas na TV fechada, que é o Sport TV e a Turner, na época Esporte Interativo, hoje passando o seu conteúdo através da TNT, estava quebrando esse monopólio. E com isso a Globo teve que gastar um valor significativo para manter 12 dos 20 clubes da primeira divisão sob contrato. E 8 deles, inclusive o Santos e o Palmeiras, acabaram migrando para a Turner. Na oportunidade, em fevereiro de 2016, uma informação que eu trouxe até com exclusividade do meu blog, 16 de fevereiro de 2016, nós
trouxemos a informação de que o Santos iria receber 40 milhões pelo fato das luvas, porque o Esporte Interativo queria e conseguiu ter no mínimo 8 clubes. Com a aproximação da entrada dos canais para transmissão dos jogos na TV fechada, na concorrência com o Sport TV, ficou decidido que jogos envolvendo clubes que firmaram contratos com equipes diferentes, ou seja, o Santos no Esporte Interativo e o Corinthians na Sport TV, não seria transmitido na TV fechada. Ou o torcedor teria a oportunidade de acompanhar esse jogo pela TV aberta, se ela transmitisse, ou pelo pay-per-view, mas na TV fechada só poderiam transmitir jogos que fossem na mesma empresa, ou seja, o Sport TV transmitiu de 12 clubes que a Globo tinha assinado para a TV fechada e o Esporte Interativo assinou com outros 8 clubes. As datas chegaram, 2019, em maio de 2019, o Esporte Interativo começou a transmitir os jogos e, por contrato, tinha garantido a transmissão por 38 rodadas. Toda rodada, pelo menos um jogo, o Esporte Interativo transmitia. Mas a empresa administrada pelo capital americano entende que, com o descumprimento dessa cláusula, mais de 6 jogos, ela acabou não se fortalecendo como marca onde ela firmou contratos, como no caso do Santos, do Bahia, do Palmeiras, do Internacional e dos clubes do Nordeste, Ceará, Fortaleza, entre outros. E, segundo dizem, existem cláusulas de confiabilidade de que, para se rescindir, seriam 300 milhões com cada clube. O presidente José Carlos Pérez, o único presidente que se manifestou quando foi procurado pelo jornal Estado de São Paulo, disse o seguinte, que ele acha que o Esporte Interativo está perdendo muito dinheiro com o futebol, assim como o Santos e outros clubes que assinaram com o Esporte Interativo estão perdendo dinheiro pelo fato de terem ido contra os interesses da Rede Globo de televisão, que criou redutores para que esses clubes, num curto espaço de tempo, possam voltar para a emissora carioca. Se efetivamente isso acontecer, a saída do Esporte Interativo, porque por enquanto é tudo muito misterioso, eu lamento, porque a concorrência que fortaleceu os clubes financeiramente, ela não vai mais acontecer e o monopólio estará de volta, em razão da Globo voltar a dominar o mercado. Agora também tem a contrapartida. A emissora que garantiu e lutava para que fosse concorrente direto da Globo, no primeiro momento que poderia demonstrar forças de que iria permanecer no mercado de forma contundente, acabou desistindo dos seus canais e encerrou as suas atividades em agosto de 2018, ficou meio conflitante, até meio estranho a transmissão dos jogos através de canais que são especificamente utilizados para filmes. Vamos aguardar os próximos capítulos para ver o que vai acontecer, mas a verdade é, como é que ficarão os clubes em termos de pandemia, sem receber das emissoras, no caso da Globo, para as finais do campeonato estadual, sem renda entrando nos cofres do clube, porque as partidas não estão sendo realizadas, e agora com esse problema com os contratos das TVs fechadas. Alguns clubes procuraram as suas respectivas emissoras com quem fizeram o contrato para antecipação de valores. Creio que o Esporte Interativo, Turner, como queiram, e TNT não tenha sido diferente. Vamos aguardar para saber o que vai acontecer na próxima semana e se efetivamente essa concorrência na TV fechada vai se encerrar ou se teremos ainda a concorrência, apesar dos problemas de não ter um canal, mas com contratos em vigência com o Santos por mais 4 anos, por exemplo, a Sport TV não vai ser única e soberana na transmissão dos direitos de TV fechada do Campeonato Brasileiro. Só nos resta aguardar. Eu, do fundo do coração, apesar de ter sido parte envolvida aí no fechamento dos canais, torço muito para que a concorrência ainda permaneça, independente se o nome é A, B, C ou D. Eu acho que monopólio em qualquer setor privado, ele não é bem-vindo. E lamento se efetivamente essa concorrência deixar de existir na TV fechada. Eu sei que é meio complicado, meio difícil de falar sobre o assunto, mas eu espero ter esclarecido.
Se vocês tiverem dúvida, deixem aí nos comentários que em um próximo vídeo eu tento esclarecer, tá bom? Hashtag pronto, falei.